Boa tarde. Então, nós vamos falar sobre o acompanhamento pessoal. Na verdade, o acompanhamento pessoal que diz respeito ao acompanhamento espiritual e ao acompanhamento humano. Porque, na verdade, acompanhar não se desvincula a humanidade da espiritualidade. O crescimento da pessoa, o crescimento daquele jovem, daquela pessoa que nos chega ferido, machucado, é um crescimento integral. A gente não pode desvincular acompanhamento espiritual de acompanhamento da humanidade da pessoa. É sobre isso que nós vamos falar. Eu gostaria de descer alguns pontos de uma anotação que eu tenho aqui, de uma irmã minha, uma anotação muito preciosa sobre esse acompanhamento, como se dá esse acompanhamento. A primeira coisa, você vai acompanhar um dependente químico, e um dependente químico é um filho de Deus. Naquele momento, aquela pessoa que eu estou ali sentado olhando é a pessoa mais importante para mim. Por quê? Porque essas pessoas nos chegam fragilizadas, essas pessoas nos chegam feridas, machucadas, e essas pessoas precisam, acima de tudo, serem amadas. Então, é fundamental no acompanhamento o entendimento de que ele pode estar sujo, ele pode estar com um odor não muito agradável, ele ou ela pode estar numa situação que para mim pode não ser muito agradável, mas é um filho de Deus, é uma filha de Deus, tem dignidade e merece ser acolhida com muito amor. Essa é a primeira coisa e é a fundamental. Porque às vezes, pelas nossas imperfeições, a gente pode ficar, por exemplo, coçando o nariz, porque fede o irmão que eu estou atendendo. Não é? Então ali a pessoa já não vai se sentir acolhida. Por quê? Porque eu estou incomodado com o cheiro que ele traz ou que ela traz, seja da sua roupa, seja da nicotina, ou seja da droga que talvez ele ou ela tenha usado há poucos minutos, há poucas horas. Né? Então, um acompanhador é alguém que acolhe um filho de Deus. E por isso aquele momento é sublime. Por isso aquele momento é um momento importante e aquela pessoa se torna para mim a pessoa mais importante naquele momento. Né? Então, quem vem para um acompanhamento pessoal traz uma necessidade muito grande de ser amado, de ser amada. O segundo ponto é saber ouvir. Um dependente químico, uma dependente química que nos chega, essa pessoa precisa muito verbalizar. Essa pessoa traz um desejo muito grande de ser amada através da nossa escuta. E aí a pessoa está falando e eu estou fazendo intervenção o tempo todo. Não é muito bom. Por quê? Porque aquela pessoa ela quer se expor, ela quer se expressar e ela precisa ser amada, e para ser amada ela precisa ser escutada. Então, um acompanhador é alguém que sabe escutar. E alguém que pela vida de oração precisa ter a sabedoria certa, até no seu comportamento. Ninguém escuta uma pessoa, por exemplo, olhando para o relógio. Ninguém escuta uma pessoa cruzando e descruzando as pernas. Ninguém escuta uma pessoa com a perna cruzada e o pé balançando. Por quê? Porque a pessoa que está sendo ouvida, ela está se expondo para você. E ela deseja ser acolhida. Se ela percebe que você está ansioso, se ela percebe que você está impaciente, se ela percebe que você tem hora marcada, não é? Ela deve ter pensado assim, não, eu vou lá porque vão me acompanhar, e ela não pensa no horário não, mas você só tem meia hora para ela. Então é muito complicado ela desejar ficar 1h30 e você só ter meia hora para ela. Então você precisa se programar também quanto ao horário. E o ideal é que ficasse bem claro, antes do acompanhamento, o tempo que você dispõe. E me desculpe, meia hora é muito pouco para escutar uma pessoa que traz feridas, que traz marcas e que precisa ser amada. Meia hora, 20 minutos é muito pouco.
né? Então, essas atitudes que a gente tem, que verbalizam mais do que o nosso falar, não é? Uma perna cruzada com o pé balançando está dizendo, eu estou doido para ir embora, termine logo, porque eu estou com pressa. Ou então olhar para o relógio, né? Ou então olhar para quem está passando ou para quem está atrás de você. Aliás, o acompanhamento e esse tipo de acompanhamento de volta a Israel, esse tipo de acompanhamento com pessoas, né, com dependentes químicos, o ideal era que fosse um acompanhamento não num lugar onde está passando gente. Às vezes, infelizmente, as nossas casas, a gente acompanha as pessoas no hall do centro de evangelização, a gente acompanha as pessoas onde tem a celebração da Eucaristia, está passando, indo e vindo pessoas. O ideal é que não seja assim. O ideal é que a gente possa estar com aquela pessoa onde nada nos disperse e nada possa dispersar aquela pessoa. O ideal é que um acompanhamento seja feito num lugar com reserva. Por quê? Porque a pessoa está expondo a sua vida. Porque a pessoa está expondo o seu tesouro, abrindo o seu sacrário para nós. E você está no meio do tempo dando tchauzinho para quem passa. Não tem sentido, né? Então, o lugar onde se vai acompanhar também é fundamental, de fundamental importância. Embora em muitas situações as nossas casas elas não possam oferecer uma reserva quanto o local que você vai aconselhar, mas o ideal é que seja numa sala, o ideal é que ninguém fique falando e nele abordando, enquanto você está escutando alguém que fala da sua dor, do seu sofrimento, alguém que está se expondo para você. Outro ponto é você estar no acompanhamento por inteiro. A pessoa, se ela perceber que você está pensando em algum problema, em alguma conta que você tenha a pagar, do seu centro de evangelização, ou da sua casa de internação, ou da sua casa de triagem, ou da sua casa onde você atende, se ela perceber que o seu coração não está ali, ela não volta mais. Uma irmã nossa fala muito bem sobre isso, né? Não volta mais. Por quê? Porque ela quer você por inteira naquele momento. Então é muito importante você estar de coração no acompanhamento. Não ficar divagando, nem ficar formulando, pensando em outras coisas que não na vida daquela pessoa. Ela quer você naquele momento por inteiro. Por quê? Porque naquele momento você é uma grande expressão do amor de Deus para ela. Uma pessoa que nos procura com uma situação de dependência química e deseja uma oração, um acompanhamento, entrar num processo, numa caminhada, ela confia, ela já tem um voto de confiança muito grande. Se ela perceber que seu coração não está ali, que você não está inteiramente ali, talvez ela não volte nunca mais. Pelo contrário, se ela se sentir amada, acolhida e perceber que você ficou por inteiro naquele momento, tem grandes possibilidades dela retornar e continuar esse processo de acompanhamento. Quando a gente acompanha, a gente, acima de tudo, precisa deixar que a pessoa expresse o que está sentindo. Às vezes a gente se adianta até nas palavras, que a pessoa tem dificuldade, e tem, porque ela está falando, muitas das vezes, coisas que ela não fala para ninguém. Então é um processo por vezes difícil e até doloroso, ela se embaraça, e aí o acompanhador fica completando a frase do acompanhante. Não faça isso. Deixe a pessoa se expressar. Por mais difícil, por mais doloroso e por mais embaraçoso que seja para ela. Por quê? Porque ela precisa expressar o que ela está sentindo. O fato de você completar, por exemplo, a frase dela ou a palavra, subentender e verbalizar a palavra que ela quer dizer, talvez até deixe a pessoa bloqueada. Muito importante a gente deixar que a pessoa que nós estamos ali acompanhando, ela se expresse. E se expresse com a simplicidade das palavras dela, se expresse com o jeito dela ser, se expresse com a maneira que ela tem. Por quê? Porque na hora que eu vejo como a pessoa se expressa, aquilo para mim é um dado muito importante. Então eu não posso me expressar pela pessoa. A pessoa é quem deve se expressar. Porque eu vou percebendo as características, eu vou percebendo até que ponto. Ali eu estou entrando também na vida dela. O acompanhamento é uma troca de amor. Mais do que uma troca de informações, é uma troca de amor.
alguém que escuta, acolhe e alguém que se dá, que fala. Porque uma pessoa no acompanhamento, ela se dá, ela se entrega, ela abre o livro da vida dela. E a gente tem que ter uma atenção muito grande na nossa forma, até de sentar. Ninguém senta, por exemplo, no acompanhamento muito à vontade. A pessoa senta na cadeira e deita a coluna na cadeira. Se eu fosse conversar com alguém assim, eu não ia ficar livre para me expor, não. Então, até a postura do acompanhador é de uma fundamental importância. Postura de atenção, de quem está atento. E quem está atento não fica debruçado numa cadeira, não, ou se mexendo o tempo todo. Quem está atento está com o corpo também atento. Né? Às vezes, as nossas palavras, a gente sabe que o que a gente verbaliza, ela representa apenas 7% do que a gente quer dizer para a pessoa. O resto vai no olhar, nas mãos, nos braços, o meu corpo fala. As minhas atitudes. Então, o que eu estou sentindo e como eu estou interagindo para a pessoa que eu estou acompanhando, o meu corpo e o meu olhar, o tom da minha voz, diz muito mais do que a minha fala. A minha fala representa somente 7% do que eu estou querendo passar para ela. Isso é muito importante e é muito interessante. Então, o seu corpo, as suas pernas, os seus braços, o seu olhar e até o tom da sua voz falam muito para quem você está acompanhando. A gente precisa estar atento a isso. Você que vai acompanhar, você precisa passar uma experiência de amor. Porque aquela criatura que está ali, aquela pessoa, aquela jovem, aquele jovem, ele deseja ser amado. Ela deseja ser amada. Então, o acompanhador é um homem de oração e é uma mulher de oração. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura diz, se você encontrar um homem de Deus, você se sente na soleira dele, né? Se sente no pé da porta dele, aos pés dele. Por quê? Porque é alguém que vai me trazer a presença de Deus. Então, um acompanhador de um dependente químico, de uma pessoa que passa por uma situação difícil, que vive o drama da dependência química, né? Ele precisa ser um homem de Deus, ela precisa ser uma mulher de Deus. Um homem de oração, uma mulher de oração. Para que você haja segundo a vontade de Deus. O seu olhar é fundamental no acompanhamento. Os seus gestos, as suas atitudes são fundamentais no acompanhamento. Precisa ser um homem de Deus. Precisa ser uma mulher orante, precisa ser um homem orante. Porque aquelas pessoas, na verdade, elas vêm a nós, mas elas não querem a nós, não. Elas querem Deus que está em nós. Elas querem o Deus que vem em nós. E se a gente não tem essa experiência profunda com Deus, o que é que nós vamos dar para a pessoa? De nós mesmos. E a gente sabe o que a gente tem, não é? Limite, imperfeição, fraqueza e pecado. Ela não precisa mais disso, não. Ela precisa de ser amada. Ela precisa do amor de Deus. Então, o acompanhador é uma pessoa que reza. É um homem de oração, é uma mulher de oração. O acompanhador, uma outra característica dele é a paciência. O acompanhador deve ser uma pessoa muito paciente, porque você vai encontrar de tudo e de toda a espécie. Aquela pessoa que fala demais e que você precisa com sabedoria fazer uma intervenção na hora certa e no momento certo. Aquela pessoa que não fala nada e que você tem que usar uma sabedoria, às vezes uma palavra de ciência, para começar todo um diálogo com ela. Então, um acompanhador é alguém muito paciente. Pela oração, traz o dom da paciência. Às vezes você está acompanhando e a pessoa diz, posso acender um cigarro? E às vezes você está numa sala com ar-condicionado fechado. Diz, olha, aí você tem que ter sabedoria para dizer sim ou não. Em alguns casos eu digo com muita liberdade. Quando a gente já construiu um relacionamento, eu digo, tu quer ir fumar lá fora e depois tu volta? Ou então vamos lá para fora. Aí você tem que ter uma sabedoria muito grande, que você pode espantar aquela alma que está necessitada. Não é? A pessoa está tão ansiosa que quer fumar no ar-condicionado jogando fumaça em você. Então, com muita sabedoria, você tem que dizer não. Com muito amor e com sabedoria, você precisa dizer não. Não é? A próxima característica é firmeza.
O acompanhador é alguém firme. Essas pessoas que nos chegam, muitas das vezes destruídas, às vezes não tiveram um referencial familiar, um pai, uma mãe, um avô, alguém que agisse com firmeza. Então a pessoa gosta da verdade e da firmeza. Verdade e firmeza. São duas coisas do acompanhador. Depois desse ponto, o sigilo do acompanhamento. Você não pode sair depois dizendo para todo mundo que você conversou com aquela pessoa. Por quê? Porque é sagrado, é um sigilo da vida da pessoa. Você pode ligar para a Madá, pode ligar para o Vitor Bonfim, pode ligar para quem quiser, tirando alguma dúvida acerca da vida da pessoa, que você precisa dar uma resposta, mas você não precisa dizer o nome e aonde mora, quem é a pessoa, não, e nem contar a história toda de forma que a pessoa possa ser identificada. Uma coisa é tirar uma dúvida, outra coisa é você expor a pessoa. Às vezes, e a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. A vida daquela pessoa é muito importante, e ela me confiou a sua história de vida. Eu trago na minha mente, no meu coração, o histórico de uma pessoa muito machucada e muito ferida, e eu preciso cobrir o meu irmão. Eu preciso preservar a vida dessa pessoa. E eu não posso, de maneira alguma, identificar essa pessoa, comentar com ninguém. Uma coisa é eu tirar dúvida com a Madá, sem precisar nem dizer se é homem, se é mulher, quem não é. Então, o sigilo no acompanhamento é de fundamental importância. Eu queria falar sobre os queridinhos e as queridinhas. A gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente pode ter uma empatia maior por uma pessoa, Só que a gente trabalha com um grupo e a gente precisa ter muito cuidado com os nossos queridinhos e as nossas queridinhas. Por quê? Porque se aquela pessoa que eu acompanho, aquele outro que eu acompanho percebe que o João Bala tem um amor maior, abraça mais aquele, ou abraça mais aquela, ou, claro, a gente não ama todo mundo igual, não. Uma coisa é amar, outra coisa é predileção. Muito cuidado com as nossas predileções, os nossos queridinhos, as nossas queridinhas. A gente tem que ter uma atitude de igual para com todos, embora você tenha todo o direito de ter uma empatia mais crescente com fulano, cicrano ou beltrano. Mas ali você tem que agir com ética. E a gente ter as nossas predileções e os nossos queridinhos e queridinhas, me desculpe, mas não é ético, não. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso é muito sério. Compromisso com a vida da pessoa. Quando eu acompanho um ser humano, eu me comprometo com ele. E ele gosta de entender e de perceber que eu me comprometi com a vida dele. Pode ser que ele nunca mais volte, mas ele sabe que eu me comprometi com a história dele. Outro cuidado que nós devemos ter é o envolvimento emocional e afetivo. A pessoa está lá falando, contando que cometeu homicídio, começa a chorar e eu começo a chorar junto com ela. De forma alguma. Às vezes você acompanha uma pessoa que diz, eu matei, e ainda esfaqueei lá o cadáver. Você está ali ouvindo aquilo e você... Xandari Cantari, no pensamento, no coração, rezando. E com uma serenidade daquelas. Você nem pode se envolver, ou então se escandalizar. A pessoa contando as histórias mais, e eles contam mesmo, E você está se escandalizando, suspirando, ou chorando. Cuidado. Nós não podemos nos envolver afetivamente, emocionalmente. Temos que nos envolver efetivamente. É muito diferente. Então ele está chorando, eu não vou estar chorando com ele, não. Às vezes a gente até chora, porque cada história é cada história. Mas cuidado para você não se envolver. Chegar em casa, na hora do almoço, na hora do jantar, quando está em casa, a pessoa com aquele silêncio, o que tu tem, fulano? Aí a pessoa começa a chorar, porque eu atendi uma pessoa assim, pelo amor de Deus. Cuidado, porque você precisa estar bem a nível emocional, psíquico e psicológico para cuidar das almas. E se você se envolve nesse sentido e se abala a nível emocional, você precisa pedir a Deus uma graça de maturidade muito grande. Às vezes a gente precisa até chorar com as pessoas. Eu já chorei, a Madá chora, já chorou com gente, acompanhando. Mas olha o nível que você chora junto com a pessoa. Você não vai tratar a pessoa como uma coisa. Às vezes o olho marisca, às vezes a gente chora, mas... Você precisa manter aquele nível de não se envolver
e não ficar emocionalmente abalado e envolvido com a história e a situação da pessoa. Se comprometer é diferente. A pessoa precisa do seu equilíbrio emocional. A pessoa que vem ser acompanhada por nós, ela quer o que ela mais quer, ser amada e ter um acompanhador equilibrado, né? A oração. Não existe acompanhamento sem oração, né? Às vezes a gente, dependendo da pessoa, eu já acompanhei pessoas em lanchonete, em sorveteria, porque cada caso é um caso. Mas você marca depois o dia da oração. Porque o que ela quer é a experiência do amor de Deus. O que ela quer é a experiência do sobrenatural, do transcendental. O que ela quer é Deus. Ela não quer jumbala, não. Ela quer Deus. Então a oração, a mão na cabeça, é também de uma importância muito grande. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre a síndrome de abstinência dentro do acompanhamento. Porque uma pessoa que acompanha, ela precisa ter uma formação, ela precisa entender, dependendo do tipo de droga que aquela pessoa consumiu, o que é a síndrome de abstinência, né? É quando a pessoa entra num processo de acompanhamento, de cura, e ela deixa de usar a droga. E ela vai ter reações diante desse não usar mais a droga, não querer mais a droga, né? Todo o tratamento que é feito, que a gente realiza, é para ajudar a pessoa a se manter abstinente para o resto da vida, porque a dependência química não tem cura, né? Então, a síndrome de abstinência, quando a gente fala, é aquele momento em que, porque ela está privada do uso, ela começa a apresentar disfunções, sejam emocionais, sejam psicológicas ou sejam até fisiológicas, né? Por exemplo, as drogas depressoras, né, que tornam o sistema nervoso central mais lento, né? A pessoa começa a ter um funcionamento do sistema nervoso central lento, né? O álcool e os ansiolíticos, né, são exemplos de drogas depressoras. Elas vão deixando a pessoa lenta na forma de pensar, de formular raciocínio, né? A pessoa vai ficando lenta. Como já está dizendo, se é uma droga depressora, o que é que a depressão faz? Faz com que a pessoa perca o sentido de existência, o sentido de vida, né? Então, o cansaço, a fadiga, a tristeza da alma, depois de um certo tempo, vão começando a aparecer, né? Existem casos, né? As drogas depressoras, elas causam síndrome de abstinências mais intensas, com mais sintomas físicos do que as drogas estimulantes e perturbadoras, né? Então, a pessoa fica, como a gente chama na gíria, fissurado, né? A fissura, quer dizer, ela está fissurada porque ela não está fazendo uso da droga. Então ela pode ter até, existem casos até que se aproximam de convulsão, por exemplo, né? Por quê? Porque fisiologicamente, psicologicamente, emocionalmente, para ela é um desafio muito grande, né? E ela sofre com aquilo. O organismo dela pede. A cabeça dela, a mente dela está pedindo, mas ela disse não. Por um processo de tratamento, por um processo de cura interior, por um processo de acompanhamento, por um desejo pessoal, por um desejo da família. Ela disse não. Então, naquele momento em que ela se abstém do uso, ela pode ter essas reações, que vão de uma simples enxaqueca a um processo mais extremo de uma atitude emocional inadequada, né? Eu já vi pessoas que quase têm um surto psicótico, né? Aí a gente já chama comorbidade, que são outras enfermidades que vão aparecendo em vista daquela situação da dependência química. Então, um momento da abstinência para o dependente químico, esse momento, quando a gente diz a síndrome, é um momento mais acentuado, porque o dependente químico, ele vai viver, e nós
rezamos e trabalhamos, e tudo que a gente faz no projeto Volta Israel é em vista da sua abstinência para o resto da vida. Mas quando a gente fala síndrome da abstinência, que é, digamos, eu não chamaria o nome doença, mas a desordem, a disfunção que acontece dentro dele, seja psíquica, psicológica ou fisiológica, né, é esse momento em que ele estoura, porque ele está privado do uso da droga. Então, as drogas, já as drogas estimulantes, né, como a cocaína, as anfetaminas, elas aceleram o funcionamento do sistema nervoso central, enquanto as depressoras, elas tornam o sistema nervoso central mais lento, as estimulantes aceleram esse processo. E o que acontece durante a síndrome de abstinência? Pode acontecer depressão, ansiedade, irritabilidade, perda no interesse ou prazer nas coisas que a pessoa costumava fazer. Se gosta de futebol, quando ela está na crise de abstinência, ela pode começar a desenvolver um desinteresse total pelo futebol, fadiga, exaustão, insônia ou sonolência diurna, agitação, às vezes aumento do apetite. Tem gente que come mais do que o normal quando está num processo de síndrome de abstinência. Come muito. A Edinara é testemunha disso. A gente vai, às vezes, na casa Renata Cor e a gente percebe os irmãos como eles engordam quando estão naquele processo. Os primeiros meses eles pegam peso. Por quê? Porque eles estão naquele momento da abstinência inicial e eles começam a consumir mais alimentação, né? Então a tendência é não diminuir de peso, muito pelo contrário, né? Eles ficam bem pesadinhos. Já as drogas perturbadoras, como a maconha, né, ocorre apenas para pessoas que usam maconha em altas doses e por períodos prolongados, mas não é tão clara como no caso das outras drogas, como o álcool e as outras mais, cocaínas e outras mais, né? Já no caso da maconha, a quantidade muito grande é que pode gerar a síndrome da abstinência. A gente precisa ter muito claro no acompanhamento pessoal do que seja síndrome de abstinência e do que seja problema espiritual. Hoje, assim, a gente percebe que às vezes as pessoas fazem muita confusão, né? Não só dentro do projeto Volta Israel, mas até na obra Shalom. Muita gente às vezes liga para nós e diz assim: João, fulano está tendo uma manifestação espiritual. Parece que é um espírito, é um encosto, é uma coisa ruim. E às vezes aí você traga aqui a pessoa e você vai conversar e a pessoa está com problemas emocionais. Não tem nada espiritual. O problema dela foi mais psicológico, precisa de um bom psiquiatra, de um profissional que possa cuidar daquele comportamento inadequado, e de espiritual não tem nada. Mas João, como é que eu vou saber quando é espiritual ou quando é psíquico? Pela vida de oração. Aquele dom que a gente aprende lá no Seminário de Vida no Espírito Santo, discernimento dos espíritos. Pelo dom do discernimento dos espíritos, a gente vai saber identificar bem direitinho. Você não precisa ser psiquiatra não, para você saber. E quanto mais você vai atendendo as pessoas, pela prática, pela experiência, você vai adquirindo. E você vai saber distinguir com muita clareza se é uma manifestação do mal, se é um espírito de opressão, se é uma situação de libertação, ou se é um problema psíquico, psicológico, pelo dom do discernimento dos espíritos. Não é isso que o dom do discernimento dos espíritos nos dá, a gente saber distinguir uma coisa da outra, o bem do mal, ter a clareza do que é de Deus e do que não é. Então, pelo dom do discernimento dos espíritos, e aí também é bom que a gente tenha um pouco de leitura, de conhecimentos básicos sobre os diversos tipos de drogas, os efeitos, tudo, você precisa ter, é claro que precisa ter essa base, esse lastro, para você ter um discernimento apurado sobre a vida da pessoa. Eu tenho atendido pessoas que
o coordenador do grupo de oração ou quem acompanha chega dizendo que ela está possessa, com manifestação demoníaca, e você vai conversar, é mais psicológico do que espiritual. Ou às vezes o contrário. Chega, João, vocês não têm aí um psiquiatra no Volta Israel, alguém, porque olha, a pessoa está precisando, e às vezes a pessoa tem problemas espirituais, as que a gente chama de manifestações demoníacas, né? Mas tudo é a vida de oração do acompanhador. A vida de oração de quem acompanha vai mensurar, né? Aí a gente diz, mas a gente lá no centro de evangelização de Sobral, a gente consegue mensurar, a gente vai conseguir, se você se aprofundar, se você busquem o projeto Volta Israel na Casa Santa Maria Madalena em Fortaleza. Eu acho que as missões e até as casas de Fortaleza que estão trabalhando com a questão da dependência química, elas precisam estar ligadas à Casa Santa Maria Madalena. Por quê? Porque vocês vão ter N dúvidas. Passe e-mail, voltaisrael@punchalum.org, tire as suas dúvidas, dialogue, converse. Por quê? Porque você precisa ficar expert na questão da dependência química, porque hoje é um flagelo que tem crescido muito, e nós, como um carisma, como igreja, a gente precisa dar uma resposta a essa parcela da sociedade tão machucada e tão ferida. Então, passe o e-mail para Madá, passe o e-mail para Giovanni, vão atrás do povo da Casa Santa Maria Madalena. Por quê? Porque isso é formação. Essas conversas que a gente tem com a Madalena, esses e-mails que a gente troca, esses bate-papos, esse diálogo que a gente tem com quem tem experiência vai nos formando também, né? Vai gerando em nós essa maturidade dentro do que seja o acompanhamento com a questão da dependência química. Então, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. O acompanhamento precisa ser no espírito, porque todo o nosso serviço, toda a nossa ação, tudo que nós fazemos no projeto Volta Israel, né, tem como o lema, o principal, o amor. E não existe amor se não for por uma vida de oração. O acompanhamento pessoal é mais uma expressão do amor de Deus que se manifesta na vida daquelas pessoas tão machucadas e tão feridas e que passa pela nossa pobre vida, pelos nossos pobres serviços. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê a graça de amar e de ter o entendimento de que este amor jamais passará. Amém?